Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Meus queridos irmãos, nessa caminhada que temos feito do tempo comum, como eu já disse numa outra oportunidade, é um tempo comum, mas é um tempo de amadurecimento, de crescimento. E nós estamos justamente nesse tempo da liturgia, no Evangelho, onde Jesus está na montanha, o Sermão da Montanha. Compõe os capítulos 5º, 6º e 7º, do Evangelho de Mateus. E temos escutado este Evangelho, este Sermão da Montanha, onde o Senhor tem ensinado os seus discípulos, o povo de Deus, sobre vários elementos da nossa fé, a maneira de rezar, o comportamento, o amor para com o próximo, não se irar, não chamar o outro de tolo, de patife e assim por diante. E hoje, de maneira muito especial, o Senhor ensina os seus discípulos a rezar. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 1, os discípulos viram Jesus descendo do monte, Jesus que estava orando, e quando Jesus estava ali diante deles, os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. A vida de Jesus era uma vida de oração. Em vários momentos ele se retirava para a oração. E eu achei bonito isso, porque Jesus desceu do monte, Jesus estava em oração, veio para o meio dos discípulos, e os discípulos viram que Jesus estava em oração, estava em intimidade com o Pai. Qual foi o pedido deles? Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. A vida de Jesus ensinava que os discípulos, e ensina a cada um de nós, que nós devemos nos remeter ao Pai, a Deus, a intimidade com Ele. A vida de Jesus mostrava isso. Eu achei bonito, achei interessante, porque a vida de Jesus contagiava. Não era só um homem bonito, alto, com uma voz forte, como a gente muitas vezes pinta Jesus, Mas a vida dele ensinava e a vida dele motivava os seus discípulos a seguirem, ao seguirem. E nessa intimidade que ele tinha, que ele
esteve ali com o Pai, ele sai desse momento de oração, e o que provocou nos discípulos? Senhor, ensina-nos a rezar. Como os discípulos de João aprenderam a rezar com João, ensina-nos a rezar. Nós queremos aprender a rezar. Como é que o Senhor reza? E Jesus então apresentou para nós o Pai Nosso. Se a gente parar para pensar na oração do Pai Nosso, parar para pensar que por muitas vezes Jesus esteve com o Pai em oração, no monte, se retirava à noite, de madrugada, cedo. E o que Jesus apresenta ali aos seus discípulos? Exatamente essa intimidade com o Pai do céu. Muitos vão dizer, os estudiosos, que essa oração do Pai Nosso é um resumo da Sagrada Escritura. É um resumo. E de fato, se a gente for estudar o Pai Nosso, dá livros e mais livros, a respeito do Pai Nosso. E é claro que eu não vou conseguir destrinchar o Pai Nosso, nem tenho a pretensão disso, mas eu recorri a um amigo nosso, do nosso tempo, para nos ajudar, o Papa Bento XVI. Vocês conhecem ele? Nosso Papa Emérito. Eu contei com a ajuda dele para poder apresentar só um cisquinho, daquilo que é a oração do Pai Nosso. Ele medita exatamente a respeito disso, que a vida de Jesus, primeiro, contagiava essa intimidade do Pai com o Pai, fez com que os seus discípulos e o povo de Deus pedissem então, ensina-nos a orar, ensina-nos a rezar. Neste mesmo trecho do Sermão da Montanha, o Senhor ensina que a oração, ela é intimidade, discrição, intimidade. A oração é essa relação de amor pessoal com o Pai, mas também comunitária. Como é que Jesus se dirige ao Pai? Pai Nosso. O único, o Papa Bento XVI vai dizer, que poderia dizer Pai meu ou meu Pai, era o próprio Jesus. Porque ele, por excelência, é o Filho único do Pai. Mas em Jesus Cristo, todos nós nos tornamos filhos desse Pai. Porque Jesus veio exatamente apresentar o Pai, a face misericordiosa do Pai. O Pai, o Criador, na mentalidade de muitos, e talvez muitos de nós ainda hoje, distante, fica mais próxima através de Jesus. Jesus revela o Pai. A oração, vai ensinar o nosso Papa Emérito, não deve ser uma tagarelice. Por isso essa intimidade, para evitar essa tagarelice, não é um amontoado de palavras que são dirigidas a Deus, porque asfixia o espírito. A oração fica distante da realidade. Geralmente, quando temos uma necessidade profunda, nós conseguimos rezar melhor, é ou não é? Quando a gente tem um problema lá em casa, a gente vai certeiro, Senhor, é meu filho. Senhor, é minha filha. Senhor, essa situação de drogas que fulano está vivendo é uma enfermidade, não é? A gente vai certeiro na oração, a gente não fica voando, E a oração deve ser assim, de fato. Quando temos essa necessidade profunda, geralmente pedimos e agradecemos e somos certeiros. Quem dera que nós sempre fôssemos assim. Claro que nós temos sempre necessidades, mas quando não temos, digamos assim, grandes necessidades, mas quem dera a nossa oração pudesse ser assim, profunda,
direcionada para Deus, sem essa tagarelice que asfixia o espírito, que mina o espírito e fica só na carne. Quando o nosso íntimo, o nosso ser é orientado para Deus, suportamos as dores, as nossas limitações. Quando nós conseguimos nos concentrar, quando conseguimos estar no Espírito, em Deus, na intimidade com o Pai, nós conseguimos assim, estar inteiros nele. Aí sim, estando nele, nós suportamos também as dores, as nossas fraquezas, as nossas limitações. De fato, quando estamos unidos a Deus, nós podemos receber várias notícias. Podemos ou não receber? Podemos ou não podemos? E recebemos, né? Mas quando estamos em Deus, nós conseguimos suportar. E é isso que o nosso Papa Emérito vem nos ensinar, vem nos dizer. E é isso que nós conseguimos constatar na nossa vida. Unidos a Deus, na intimidade com Deus, na intimidade com o Espírito, pode vir toda e qualquer notícia, nós não nos abalamos. Por quê? Nós confiamos nesse Pai que cuida de nós, nesse Pai que está conosco. A oração do Pai Nosso é esse Deus em mim e eu em Deus, vice-versa. A oração pode subir, pode e deve subir, antes de tudo, o que diz o nosso coração. Por isso não essa tagarelice, por isso não essa oração voada, desencarnada, mas encarnada sim. Eu sei aquilo que estou rezando, eu tenho motivações e principalmente estou me dirigindo àquele que é meu amigo, aquele que é Pai, que foi apresentado por Jesus. São Bento, o Papa Bento XVI vai citar São Bento dizendo: o nosso espírito deve estar em harmonia com a nossa voz. O espírito unido a Deus, unido ao Senhor, até a voz vai conseguir dirigir palavras a Deus, que brota de fato de dentro do coração, unido o nosso espírito em harmonia com a nossa voz. Não vai ser simplesmente palavras gritadas, não. Serão palavras direcionadas de fato a nosso Senhor, a Deus. Duas explicações a respeito da oração do Pai Nosso que nós vemos em Jesus. Por que os discípulos pediram? Primeiro, para escutar as palavras de Jesus. O que Jesus falava com o Pai? O que Jesus aprendia com o Pai? O que Jesus pôde nos apresentar? E depois, o que nós vemos no Pai Nosso também é esse diálogo do Pai com o Filho. Como é que eu devo me dirigir ao Pai? Como é que deve ser a minha oração com o Pai? Jesus apresenta através da oração do Pai Nosso. Essa relação pessoal, como foi dito, mas também comunitária. E a grande consolação, uma das grandes consolações que nós temos no Pai Nosso, é exatamente essa primeira palavra, Pai. Era um Deus distante, era um Deus longe, mas que Jesus trouxe mais para a realidade. Todos nós temos pai, não temos? Seu pai é perfeito? Não. Você tem pai ainda? Tem gente que não tem pai, né? Mas já teve. Jesus aproxima então essa imagem de Deus que é Pai, que é Deus conosco. É uma graça, mas também uma grande responsabilidade. A graça de sermos filhos de Deus, e nós só podemos dizer Pai exatamente por causa de Jesus, o Filho que nos apresentou o Pai. Essa filiação que nos dá uma responsabilidade,
como ele ensina também no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, no versículo 44, quando ele fala, e nós escutamos desses dias, de amar os inimigos, de orar por eles, nos tornamos filhos do Pai. A intimidade com o Pai, a oração com o Pai, a filiação que nós temos para com o Pai, também nos torna responsáveis do amor ao próximo, do amor e da oração para com os inimigos. Aí sim nós nos tornamos filhos do Pai. O Pai também, Ele nos dá o Espírito. Em Lucas capítulo 11, versículo 13, o Pai dará o Espírito àqueles que pedirem. Jesus faz essa reflexão: se nós que somos maus conseguimos dar boas coisas para os nossos, quanto mais o Pai do céu vai dar o Espírito àqueles que pedirem. Na oração recebemos o único e necessário: Deus e o seu Espírito. Deus que se apresenta como Pai, esse Pai real, e esse Pai do céu, Pai nosso que estais no céu, de onde viemos e haveremos de voltar. O Pai dos céus que está nos céus, nos remete aos céus, aquele nós maior que ultrapassa todas as fronteiras, abate todos os muros e cria a paz. 3 palavras que eu gostaria que nós guardássemos dessa celebração: essa intimidade com o Pai, primeiro que nós vemos em Jesus, e por isso que essa intimidade de Jesus com o Pai possa mexer conosco, possa nos fazer, possa provocar em nós, que nós procuremos o Senhor, que nós busquemos o Senhor, que nós estejamos em intimidade com Ele. Essa intimidade, a outra palavra, somos filhos em Jesus, desse Pai, e depois essa responsabilidade de, sendo filhos, amar e rezar por aqueles que estão conosco, pedir o Espírito e que o Espírito possa nos conduzir. Somos filhos de Deus, devemos estar e ter esta intimidade com o Pai, e temos também essa responsabilidade de, como filhos, como o Papa Bento XVI nos ensinou aqui, abater todos os muros e criar a paz. Porque há um único Pai que ora por nós, que é por nós e que está conosco. E Jesus veio apresentar exatamente esse Pai para cada um de nós. Vamos abaixar um instante a nossa cabeça. Põe a mão no seu coração. Diante desta oração que nosso Senhor nos ensinou e que nós costumamos rezar, claro, em cada missa, que nós rezamos no nosso terço, que nós rezamos em vários momentos do nosso dia, que não seja simplesmente uma oração jogada ao ar, que não seja simplesmente uma oração decorada, mas que seja uma oração de fato profunda, consciente daquilo que estamos rezando. O Senhor que se dirige ao Pai do céu em vários momentos e que também quer provocar em nós, e eu peço isso ao Senhor, que o Senhor provoque em nós esse desejo por estar com Deus, essa intimidade que o Senhor nos ensina hoje. Intimidade com o Pai, intimidade na oração, profundidade na oração, confiança de que o Senhor está conosco, o Senhor está contigo. Essa bênção e essa graça de que somos filhos. Meu irmão, minha irmã,
Nós somos filhos de Deus, filhos desse Pai. Que isso seja cura para o nosso coração, seja libertação. Talvez o nosso Pai aqui na terra não foi um representante do Pai do céu, de fato. Talvez a imagem do Pai para você é uma imagem quebrada, é uma imagem ruim. Como é que Deus pode ser Pai? Deus é esse Pai que acolhe, que ama, e que o Senhor possa, de fato, nesta celebração, nesses dias, nos convencer disso. Deus é esse Deus que é Pai, que cuida, que ama e que nos faz construtores da paz, nos dá uma responsabilidade. Aqueles que amam, aqueles que rezam, o Senhor dá a graça de nos tornarmos filhos dele, do Pai. Aqueles que pedem, o Senhor dará o Espírito, o Pai dará o Espírito àqueles que pedirem. Se pedimos tantas coisas, vamos ser certeiros na nossa oração nesta manhã. O que você mais necessita? O que você mais precisa? Coloca o teu coração inteiro agora no coração de Deus. Que Deus seja tudo em mim, em você, e que nós sejamos também tudo em Deus, no Pai, que está aqui conosco. Pode abrir seus olhos? A ideia do santuário, depois podem me corrigir, né? Mas é de uma mão, não é? É de uma mão. Olha aqui para essa mão. Nós estamos debaixo da mão de Deus. E que nós estejamos sempre aqui, neste santuário, sempre que possível, esteja aqui conosco. Mas também lá na sua casa, se coloque sob a proteção de Deus, do Pai. E que o Pai, que talvez muitas vezes na sua vida, né, foi um Pai que deu palmadas, que o Pai do céu possa ser esse Pai que cuida de você, que te ama, que te estende a mão, que te levanta. Guarda essa imagem aqui do Pai das misericórdias, a mão do Pai que está sobre nós, que deseja de nós essa intimidade, que deseja que nós tomemos posse de que somos filhos e que nos dá também uma responsabilidade de ir e apresentar o Pai, e de ir e fazer com que outros tomem consciência de que eles também são filhos desse Pai amado, que abençoa e que acolhe, que ama.